Haja coração, amigo. Chega o mês de maio e os olhos do mundo se voltam para um lugar mágico. Um pequeno principado banhado pelo sol do Mediterrâneo. Mas não é só pelo luxo ou pelos iates que Mônaco brilha. É pelo som. O ronco dos motores ecoa pelas ruas estreitas, um chamado para o maior desafio do automobilismo mundial. A pista de Mônaco não é uma pista qualquer. Ela nasce no coração da cidade, entre prédios, cassinos e o porto. É um espetáculo único, uma corrida que acontece onde a vida normal pulsa todos os dias. É a joia da coroa, o teste supremo para qualquer piloto que sonha em ser campeão. Imagine só a cena. Os carros mais rápidos do planeta, máquinas de pura tecnologia, passando a centímetros dos guardrails. É um balé de alta velocidade, onde não existe margem para erro. Um pequeno descuido e o sonho acaba no muro. É por isso que vencer em Mônaco tem um sabor diferente. É mais do que uma vitória, é uma consagração. É inscrever o seu nome na história, ao lado de gigantes como Senna, Graham Hill e Schumacher. A pista pulsa com a energia da multidão, que se espreme nas varandas, nos terraços e nos barcos para testemunhar a bravura desses heróis modernos. A cada ano, a emoção se renova. A expectativa cresce à medida que o fim de semana da corrida se aproxima. As ruas que antes serviam para o tráfego comum se transformam em um campo de batalha. Cada curva conta uma história, cada reta é uma oportunidade. A atmosfera é simplesmente elétrica. É a combinação perfeita de glamour, perigo e velocidade. É a prova de que, mesmo em um esporte dominado pela engenharia e pela estratégia, o talento e a coragem do piloto ainda fazem toda a diferença. Mônaco é onde os meninos se separam dos homens. Bem, amigos da Rede Globo, é um circuito que desafia a lógica. Em uma era de autódromos modernos com áreas de escape gigantescas e retas intermináveis, Mônaco resiste. Ela se mantém como um bastião da tradição, um lembrete das raízes do esporte. Correr ali é como pilotar um caça em uma sala de estar. A concentração precisa ser absoluta, os reflexos impecáveis. É uma dança perigosa e fascinante, onde a glória e o desastre andam lado a lado a mais de 200 km por hora. E é exatamente essa natureza impossível que a torna tão especial e tão amada por fãs e pilotos do mundo inteiro. Tudo começou com uma ideia audaciosa, quase uma loucura. No final da década de 1920, o Automóvel Clube de Mônaco, liderado por um homem visionário chamado Antony Noguès, queria ser reconhecido internacionalmente. Mas havia um problema. As regras da época exigiam que os clubes organizassem corridas dentro de seu próprio território. E como fazer isso em um país tão pequeno, sem espaço para um autódromo permanente? Foi aí que Noguès teve o estalo. E se a corrida acontecesse nas próprias ruas do Principado? A ideia parecia impossível, mas a semente estava plantada. Noguès não desistiu. Ele levou seu plano ousado diretamente ao príncipe Pierre de Mônaco, buscando o apoio da família real. Para sua sorte, o piloto monegasco Louis Chiron, uma estrela da época, também abraçou a causa e ajudou a convencer o príncipe. Com a bênção real e uma boa dose de determinação, o projeto começou a tomar forma. Em 1929, o primeiro convite foi enviado. O mundo estava convidado para uma corrida de carros como nunca se viu antes. Uma corrida que transformaria as ruas charmosas de Monte Carlo em um circuito de alta velocidade. O sonho estava se tornando realidade. A primeira corrida, realizada em 14 de abril de 1929, foi um sucesso estrondoso. 16 pilotos alinharam seus carros para enfrentar o desafio desconhecido. Não havia Ferrari ou McLaren na época, mas Bugattis, Alfa Romeos e Mercedes. O vencedor foi o piloto britânico William Grover Williams, que surpreendeu a todos ao pilotar seu Bugatti Type 35B verde. Ele demonstrou que, em Mônaco, a agilidade e a precisão eram mais importantes do que a pura potência do motor. Nascia ali uma lenda. A corrida provou que era possível, sim, realizar um evento espetacular nas ruas apertadas do Principado. Desde aquele primeiro evento, a corrida de Mônaco se tornou um pilar do calendário automobilístico. A visão de Antony Noguès não apenas colocou o Automóvel Clube de Mônaco no mapa, mas também criou um dos eventos esportivos mais icônicos do planeta. O circuito original era muito parecido com o traçado que conhecemos hoje, uma prova da genialidade do desenho inicial. Aquele convite de 1929 não foi apenas para uma corrida, foi um convite para a história, um marco que definiu o futuro do esporte e criou um palco onde, ano após ano,
Os maiores pilotos do mundo vêm testar sua coragem. Diferente de Silverstone, Spa ou Interlagos, que são circuitos permanentes construídos para corridas, Mônaco é um milagre da engenharia temporária. Durante 51 semanas do ano, suas ruas são usadas por moradores, turistas e ônibus. As pessoas passeiam, vão às compras, vivem suas vidas. Mas quando o Grande Prémio se aproxima, uma transformação incrível acontece. A cidade inteira se mobiliza para se converter no circuito mais glamouroso e desafiador do mundo. É um processo meticuloso, que exige um planejamento impecável e um trabalho gigantesco para garantir que tudo esteja perfeito para o grande fim de semana. A metamorfose começa cerca de 6 semanas antes da corrida. A primeira tarefa é preparar o terreno. As ruas precisam ser perfeitas. Tampas de bueiro são soldadas para não se soltarem com a pressão aerodinâmica dos carros. Pequenas imperfeições no asfalto são corrigidas. Calçadas e elementos urbanos que poderiam representar um perigo são protegidos ou temporariamente removidos. É um trabalho de formiguinha, feito com extrema precisão, pois cada detalhe importa. A segurança dos pilotos e do público é a prioridade número 1 e nada pode ser deixado ao acaso nessa complexa operação. Depois que as ruas estão prontas, começa a instalação das barreiras de segurança. São quilómetros e quilómetros de guardrails e cercas de proteção que são montados ao longo de todo o percurso. Essas barreiras são a única coisa que separa os carros de alta velocidade dos prédios, do porto e das arquibancadas. Elas definem o traçado da pista, criando as curvas apertadas e as retas curtas que tornam Mônaco tão única. É um quebra-cabeça gigante que é montado peça por peça, dia após dia, muitas vezes durante a noite para minimizar o impacto no trânsito da cidade, que continua funcionando. O toque final inclui a montagem das arquibancadas para os espectadores, as passarelas para pedestres, os boxes para as equipes e toda a infraestrutura de transmissão de TV. É como construir uma pequena cidade dentro da cidade, tudo em questão de semanas. A paisagem urbana muda completamente. Onde antes havia um jardim, agora há uma arquibancada lotada. Onde havia uma rotatória, agora há uma chicane desafiadora. Essa transformação é o que torna Mônaco tão especial. A pista não é apenas um lugar para correr. Ela é a própria cidade, que se veste para a festa e se oferece como palco para o espetáculo. Falar de Mônaco é falar de suas curvas. Cada uma delas tem um nome, uma história e, claro, um desafio particular. Logo após a largada, os pilotos enfrentam a Sainte-Devote, uma curva para a direita onde muitas corridas já foram decididas na primeira volta. Depois, sobem em direção à Praça do Cassino, um dos pontos mais glamourosos. Mas olha, o verdadeiro teste de habilidade começa a aparecer. A curva Fairmont, que antes era chamada de Lowe's, é a mais lenta de todo o calendário da Fórmula 1. Os carros fazem essa curva a menos de 50 km por hora, com o volante totalmente virado. É preciso uma precisão cirúrgica para não bater. Em seguida, vem um dos trechos mais famosos e únicos do automobilismo mundial, o túnel. É um ponto de aceleração máxima, mas com uma dificuldade a mais. Os pilotos saem da luz do sol, mergulham na escuridão do túnel e, alguns segundos depois, voltam para a luz ofuscante. Essa mudança de luminosidade é um desafio tremendo para a visão. Além disso, a superfície dentro do túnel pode ser escorregadia. A saída do túnel leva a uma freada fortíssima para a Nouvelle Chicane, um ponto clássico de ultrapassagem para quem tem coragem. Errar o ponto de frenagem ali significa ir reto, direto para a barreira de proteção. O circuito continua serpenteando pela cidade, passando pela curva Tabaque, uma curva cega e rápida à esquerda, e depois chegando à famosa seção da piscina. Esse trecho é uma sequência de 2 chicanes de alta velocidade que contornam a piscina municipal do Porto. Os carros passam a milímetros dos guardrails, em uma dança de altíssimo risco. É um dos trechos mais visualmente espetaculares da pista, onde a precisão do piloto é testada ao limite. Qualquer movimento em falso e as rodas se tocam com o muro, resultando em um acidente quase certo. É pura adrenalina. Com o tempo, a segurança evoluiu drasticamente. Nos primeiros anos, as barreiras eram feitas de fardos de palha, um perigo imenso. Hoje, a pista é cercada por barreiras de metal e barreiras Tech Pro, de alta tecnologia, projetadas para absorver o impacto de uma batida. Guindastes ficam posicionados em pontos estratégicos para remover carros acidentados rapidamente. A segurança melhorou, mas o desafio permanece. Mônaco continua sendo uma pista que exige respeito máximo. Ela não perdoa erros.
Vencer aqui é a prova definitiva de que o piloto dominou não apenas o carro, mas também a pista mais implacável de todas. O Grande Prêmio de Mônaco é um evento que parece um sonho, e como muitos sonhos, ele é passageiro. O esforço para criar essa pista impossível é, assim, monumental. Durante 6 semanas, centenas de trabalhadores se dedicam dia e noite. Eles montam 33 quilômetros de barreiras de segurança, 20 mil metros quadrados de cercas de proteção e toda a estrutura para receber mais de 100 mil pessoas. É uma operação logística gigantesca, um balé de guindastes, caminhões e equipes especializadas que trabalham contra o relógio para que tudo esteja pronto para o primeiro treino de quinta-feira. Assim que a bandeira quadriculada é agitada no domingo, a magia não acaba, ela apenas começa a se reverter. A festa da vitória acontece, o champanhe é estourado no pódio, mas as equipes de desmontagem já estão a postos. A corrida para devolver a cidade aos seus moradores começa imediatamente. O processo que levou semanas para ser montado precisa ser desfeito em um tempo muito menor, geralmente em cerca de 3 semanas. É uma corrida contra o tempo para que as ruas de Monte Carlo voltem à sua rotina normal o mais rápido possível. As arquibancadas são desmontadas, as barreiras de proteção são retiradas, as passarelas desaparecem. Poucos dias após o ronco ensurdecedor dos motores, o silêncio volta a reinar. Onde antes passavam os carros mais rápidos do mundo, agora os ônibus de turismo e os carros dos moradores voltam a circular tranquilamente. A pista de corrida desaparece como se nunca tivesse existido. Restam apenas algumas marcas de pneu no asfalto e as memórias incríveis de um fim de semana de pura emoção. É um milagre que se constrói e se desfaz a cada ano. E assim, a pista de Mônaco vive em um ciclo eterno. Ela aparece por um breve momento, brilha intensamente e depois some, deixando para trás um rastro de glória e história. Para os pilotos, é o desafio supremo, a vitória que define uma carreira. Para os fãs, é a peregrinação a um templo sagrado do automobilismo. Mônaco é mais do que uma corrida, é uma experiência, uma tradição, uma lenda que se renova a cada ano. A pista pode ser efêmera, existindo por apenas um fim de semana. Mas o seu legado e o sonho que ela representa são eternos no coração de todos que amam a velocidade. Haja coração! E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que achou e compartilhar com seus amigos que também amam velocidade. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais conteúdo incrível para você.